Opa, beleza? Tudo certo aí com vocês? Tudo certo aqui comigo? Adailto que vos falas, bem-vindo aqui ao Bíblia Ponto Final. Esse canal aqui tem o intuito de falar verdades bíblicas, sem questões filosóficas, doutrinárias e blá 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 e blá blá blá, tá certo? Aqui é Bíblia Ponto Final, falando exatamente aquilo que está escrito na palavra. Se está escrito na palavra, é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, o servo obedece e .com.br, tá certo? Eu percebi que quando eu faço meus vídeos no final da tarde, eu falei que eu ia fazer os vídeos no período da manhã, mas na verdade, às vezes não dá. Mas eu percebi que quando eu faço os vídeos no final da tarde, eu estou mais acelerado. E quando eu faço os vídeos na parte da manhã, eu sou mais calmo. E eu vou fazer um esforço aí para poder fazer os vídeos pela parte da manhã para ser mais calmo, porque eu percebi que eu dei uma acelerada. Eu até falo nos vídeos, eu assisto todos. Eu não edito, tá? Aqui não tem edição. Ah, o cara vai fazer um vídeo lá, é cheio de edição. Não vai ter edição não, aqui é direto, tá certo? Então assim, nós chegamos aqui, hoje vai ser o 12º vídeo. 12 vídeos falando somente da Bíblia. Somente da Bíblia. Somente das coisas espirituais, tá certo? E nós já falamos, eu gostaria muito que, se você achar que vale a pena, passar isso para outras pessoas, mas isso aí é o Espírito Santo que toca o seu coração, cara, não é o meu pedido. Isso aqui não é para mim, tá certo? Se você achar que outras pessoas devem saber, ou se você... Bem, em suma, o Espírito Santo está tocando essa parada aqui e é do jeito dele. Nós já falamos, primeiro e segundo vídeo falamos sobre verdade, terceiro vídeo falamos sobre o pecado, o quarto e o quinto vídeo falamos sobre as escrituras, a legalidade das escrituras. O sexto vídeo falamos sobre fé. O sétimo vídeo falamos sobre corpo, espírito e alma. O oitavo vídeo falamos sobre Provérbios 2 e 2 Samuel, que fala sobre a legalidade que as escrituras estão dando a respeito daquilo que nós estamos fazendo, que Deus está me usando para fazer. Tudo que foi dito, Provérbios 2 e 2 Samuel, que vocês vão ver lá no vídeo 8, a Bíblia respalda o que eu estou fazendo aqui, tá certo? O nono, a volta de Cristo. O décimo, a volta de Cristo, parte 2. E o 11º, a volta de Cristo, parte 3. Cara, se você não viu, veja. 30 minutos aí, ó. Pode salvar a sua vida, você pode abrir seus olhos, tá? E eu passei 2 dias sem fazer vídeo, sem fazer o vídeo, porque é o tema, é o tema bem interessante. O tema de hoje é oração e arrependimento. Aí eu fiquei estudando, eu fiz as anotações aqui, minha pequena me deu esse caderninho aqui para eu fazer os estudos, e eu tava estudando e eu cheguei num momento, acho que foi anteontem, sabe como é que é assim? E eu não conseguia fechar o estudo. Aí ela falou, não, estuda, né? Fecha. Então eu falei, não posso, porque parecia que faltava alguma coisa um texto bíblico que fechasse a ideia da oração, tá certo? E aí eu ouvi essa voz na minha mente e eu não concluí o texto, era noite já, não concluí o estudo. Só que no dia pela manhã eu fui estudar Ezequiel capítulo 8, que mostra o que o sacerdote, que mostra o que os líderes espirituais de todas as épocas fazem quando estão escondidos, tá certo? O que mostra quando todo mundo que fala que acredita em Deus faz quando está escondido. Deus leva Ezequiel para mostrar isso que a galera tá fazendo escondido, sabe, nas recâmaras, escondido ali com as irmãzinhas, com as crianças. Porra, tem muito desse negócio aí, você sabe. Tá? Você sabe que eu sei que você sabe. Maluco esconde lá, pega a criancinha e os molequinhos, aí o malucão lá com a gravata pega as irmãs, sabe? Tem umas paradas, se Deus foi mostrar para Ezequiel o que a galera tá fazendo, o que as mulheres fazem, o que os anciões fazem, o que os presbíteros fazem, o que os bispos fazem, o que os pastores fazem, o que os padres e o que os papas fazem, aos escondidos. Ezequiel ficou chocado. E aí Deus falou, tá vendo aí, Ezequiel? A galera tá falando de mim, mas olha o que eles fazem escondido. Foi terrível, cara. Capítulo 8 de Ezequiel. Terrível. Você lê aquilo, dá uma dor no coração, assim, sabe? É muito ruim. Isso não foi lá atrás, não, galera. É nos dias de hoje também. Porque se não fosse nos dias de hoje, vira e mexe aí, não aparecia aí um líder espiritual acusado de pedofilia. E você sabe o que eu tô falando. Líder espiritual aí acusado de sair com a irmãzinha da igreja. Não, é triste, cara. Por isso que aqui é Bíblia ponto final, tá certo? Show? Vamos lá? Oração e arrependimento. Vou começar com vocês da seguinte forma aqui, ó.
Eu fiz um descrito, eu vou seguir bastante esse contexto aqui, porque foi bem difícil esse estudo. Então tá dizendo assim, ó, é para fazer um comentário aqui, ó. Então o que que acontece? O diabo, ele sempre tentou copiar as coisas de Deus, sempre. E lá quando Deus falou para Pedro assim, eu vou te fazer um pescador de homens, o diabo criou a rede de computadores. Porque Pedro pescava com rede, tá certo? Se você sabe da história, você vai saber que Pedro pescava com... Não só Pedro, os apóstolos, mas coloca Pedro porque ele ia ser o cara escolhido ali como um apóstolo. Mas os discípulos ali que estavam, os homens pescavam com rede. E aí o diabo cria a rede de computadores. Pô, lá soltou geral, né, cara? Ó, é a pandemia, é a pior epidemia do globo hoje. Se você ficar, eu vejo, se uma criança ficar, se ela chegar em casa e ela tiver sem internet, ela fica doida, cara. É tipo o cara que fuma um crack, fuma um beck, ou não tem cachaça. Mesma coisa, não muda nada. Vício. Então o diabo criou a rede de computadores e caiu todo mundo. Mas aí você usa o estigma do viciado e fala assim, mas sem o celular não dá pra fazer nada. Então vive aí, cara. Só tô, beleza? Diversifica, cara. Vai na parada, ouve o celular, vai assistir um filme, assiste um desenho, vê o mundo secreto das minhocas, por exemplo. Tudo isso aí faz com que seu cérebro trabalhe, tá certo? E aí, então ele criou a rede de computadores e ele conectou todo mundo a essa rede, tá certo? Mas quem criou essa conexão primária, cara, foi Deus, através da oração. E aí eu vou colocar para vocês aqui, ó. Se eu não colocar o óculos, eu não consigo enxergar. Você acredita? De perto. É terrível. Mas louvado seja Deus por isso também. Que permitiu aos chineses criar o óculos, né? Olha lá. Então, o diabo cria essa conexão para fazer com que você fique conectado uns com os outros, em distância, porque você não tem mais esse contato pessoal. Então você se conecta com outras pessoas. E aí é o tempo todo a galera conectada, o tempo todo a galera conectada. Mas quem criou a conexão original foi Deus através da oração. Tá certo? E a palavra oração, ela vem do latim, assim, para nós aqui, orare, significa falar de boca, que vem da parada da oratória. Então fala assim, nossa, esse cara é um bom orador. Já viu essa coisa aí? O cara é um bom orador porque ele tem a habilidade da palavra. Você quer saber um bom orador? É Hitler. Nossa, Hitler foi top, cara. Um ótimo orador. O diabo, fera na oração. Você sabe que muitas vezes a Bíblia descreve a voz de Deus, quando ele fala com os escolhidos, assim como voz de muitas águas, voz de trovões, parecido com cavalos de guerra. Sabe como é que é a voz do diabo? Eu vou falar a voz do diabo para você no ouvido de um cara. Oi, bonitão, tudo bem? Você não quer ir ali comigo? A gente vai tomar um copão. Tá vendo ali aquela menininha? Então, cara, vamos lá. Eu vou falar com a voz do diabo pra menina. Oi, gatinha, é o seguinte, ó. Você vai colocar essa roupa? Por que você não coloca uma roupa para mostrar mais a parte de cima? Por que você não coloca uma roupa mais justa para delinear seu corpo? O pessoal vai olhar. Cara, o diabo fala manso. Deus fala no estrondo, cara. É porque você não sabe, né? Mas eu tô aqui para falar para você. Voz de muitas águas. Assista lá os vídeos. Volta de Cristo, parte 1, parte 2, a parte 3 fala do dia do Senhor. Nossa, se você vai... Beleza? Então a oração é a conexão que Deus criou para que o homem aqui embaixo tenha contato com ele. Essa conectividade, esse Wi-Fi que Deus criou, é 24 horas, 365 dias por ano, todo dia, não falha. O que falha é o conectador, é você, que não quer se conectar com Deus, porque o diabo criou uma conexão e você prefere se conectar com as coisas do mundo do que se conectar com as coisas de Deus. Percebe aí? O diabo é um vírus, cara, dentro da conexão com Deus. O diabo é o verdadeiro vírus, cara. Ele entra na sua rede neural, ó, rede neural, e danifica todos os seus transmissores, todas as suas sinapses, fazendo você acreditar em coisas que não existem. Fazendo você acreditar que o mundo virtual é muito melhor do que o mundo criado por Deus. Tá vendo aqui atrás? O diabo não conseguiu criar nenhuma folha seca, mas Deus criou tudo isso aqui, ó. E muito mais, cara. Então a conectividade quem criou foi Deus, tá bom? Então, por isso que vamos falar. Então, a habilidade de orar. Então, como eu falei, Hitler, habilidoso na oratória. O diabo habilidoso na oratória. O cara que é... Ó, tem um filme, eu lembrei aqui agora, quem já assistiu vai lembrar. O livro de Eli. O livro de Eli, o Eli tinha lá o último exemplar da Bíblia. E tinha o vilão da parada lá que mandava seus capangas procurar num mundo
pós-apocalipse, de destruição, assim, os sobreviventes, os livros restantes. E a galera chegava, e teve um dia lá numa cena que chegou um cara, despejou um monte de livro, ele olhou e falou, cadê o meu livro? Ele falou, pô, mas você já tem tanto livro, por que você quer mais um livro desse? Quem leu, quem assistiu vai lembrar. Aí o vilão, que é um cara assim que era bom, se eu fosse fazer filme eu só queria ser vilão, porque o cara tem que ser bom. Mas aí ele fala assim, esse livro é poderoso! Esse livro, quem tem habilidade de usar, domina os povos, domina as nações, tá vendo aí? O que o diabo usa para dominar a humanidade? A Bíblia, cara. Ele usa pastores e padres e papas para dominar, enganar através das escrituras a população mundial. Por isso que a gente vive nesse mar de lama que a gente vive aí. Sofrimento após sofrimento, sofrimento após sofrimento. Porque o homem se afastou da palavra de Deus, porque ele tem boa oratória. E ele usa a palavra de Deus, a gente viu na tentação lá do deserto. Ele usa a palavra de Deus. Beleza? Pega o link aí, cara. Acorda pra vida. Então foi Deus que criou isso, tá? Aí Mateus 6,7, abri aqui, ó. Mateus capítulo 6, verso 7, está dizendo assim, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Tá vendo aqui? Então a conexão com Deus é assim, Deus está falando em Mateus 6,7 que não é para usar de vãs repetições. O que é uma vã repetição? O que é uma vã repetição? É você falar o mais do mesmo, cara. Tá certo? É você falar o mais do mesmo. Então, por exemplo, você vai entrar numa conexão com Deus ali, e ao invés de falar o que você sente, você bula o que você sente e fala algo que parece que... Vamos supor, uma coisa que falaram para você, cara, é o seguinte, que para você conversar com Deus, você tem que ser um erudito. Um exemplo de erudito, assim, ó. Presta atenção, eu não sou erudito não, eu sou eu. Essa é a minha alma, tá certo? Ó, um erudito. É legal também, tá? Mas não é usual, tá, gente? Nós não temos isso como usual. Então, olha só, o erudito. Vós, ó majestade do Altíssimo, que resplandece o glorioso, esplêndido universo conhecido, onde todas... Você, cara, e eu, nós não usamos nem o tu mais. O pessoal do Rio Grande do Sul ainda usa a segunda pessoa do singular, o tu. Acho bonito. Os moçambicanos têm uma língua portuguesa maravilhosa. Mas nós não temos esse negócio aí não, cara. Oh, a maior parte... O cara usa mano, cara. Beleza, mas se você usa mano, conversa com Deus. Isso que é não usar de vã repetição. Não é tentar falar alguma coisa que você não está sentindo. Por exemplo, tem discursos religiosos onde a pessoa repete a mesma coisa o tempo todo. O tempo todo. Ah, lá, 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 uma vez. Ah, lá, 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 duas vezes. Ah, lá, 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 três vezes. Ah, lá, 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 lá. E vai repetir a mesma coisa. É quase um mantra, cara. Tá errado isso aí, ó. Se você faz isso aí, se você vai em alguma igreja que você repete algo, que você chama de oração, ou sei lá o que você chama. Eu sei, eu não vou falar o nome para não ser. Minha mulher falou para eu não ser tão agressivo. Então vou jogar no ar aí, tá? Jogar no ar você pega. Você vai e faz, repete aquela, vou desculpa a palavra, mas você repete aquela, é uma ladainha. Lá, 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 e repete de novo, e lá, 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 lá. E depois tem um outro termo desse quesito que ainda triplica esse bagulho aí. E lá, 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 lá. Isso para Deus não vale nada, cara, nada, porque ele tá falando na sua palavra aqui, ó. Não useis de vãs repetições. E você vai no seu culto lá, e lá, 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 a mesma coisa, aquilo ali não vale nada. Tô falando a real. Gostou? Beleza, não gostou? Ó, conversa com Deus. Ai Deus, então é o seguinte, Senhor, eu fui lá e eu fiz aquele lance que o meu líder espiritual me ensinou e eu vou fazer, e aí eu fiz. É certo ou é errado? Conversa com Deus, não é comigo. A Bíblia está dizendo que é errado. Não useis de vãs repetições. Deixa eu falar aqui uma parada. Como que você escolhe um amigo? Não é pela afinidade e pela confiança? Você escolhe um amigo pela afinidade, tá certo? Os meus amigos, as pessoas, são poucos. Mas as pessoas que convivem comigo, eu costumo falar que elas têm a mesma vibração. E tudo é vibração. Sabe por que uma abelha consegue construir os alvéolos para colocar, botar os ovos e pôr o mel lá dentro? Não é tudo um sextavado? Não é tudo bonitinho? É vibração. Se você assistir, eu esqueci o nome técnico, mas se você colocar no YouTube o som
coloca assim, estudo sobre o som e vibração. Você vai ver que o cara coloca uma areia em cima de uma placa de ferro, assim, areia. E aí ele vira. Aí o som, ele cria formas na chapa de ferro. Formas lindas, lindas, maravilhosas. Isso é vibração. Então, as pessoas que convivem comigo têm a mesma vibração. São pessoas que eu percebo que têm luz. São pessoas que não têm maldade. São pessoas que falam aquilo que são verdadeiras, só anda comigo, eu só convivo com pessoas que têm essa vibração. Se eu sentir que eu percebo que a pessoa não vibra de acordo com a minha ressonância ali, eu me afasto. Eu não tenho nada contra ela, mas só me afasto, sabe? Eu não falo, me afasto, eu não convivo com essa pessoa. Então só vive comigo. Aí as abelhas, tem vespinhas que formam aquele casulinho, né, no canto da parede assim, que é um túnel um túnelzinho de barro. Por que cada inseto faz um trabalho diferente? Vibração. Você pode ver que quando ela está construindo aquele túnelzinho de barro no canto da parede, tem um som. Então quem vive comigo é só que vibra na mesma ressonância que eu. Eu descarto, eu não quero andar com quem não vibra de acordo comigo. Eu escolho os meus amigos. Eu. Não sou escolhido, eu escolho. Os meus amigos, aqueles que eu pontuo, eu falo para eles, eu gosto de vocês. Pego no pé dos caras, tá certo? Isso é amigo. Então, você cria uma amizade, deixa eu ver aqui, tá? Através da afinidade e da confiança. E qual que é a pior decepção, cara, que você tem quando descobre que um amigo pisou na bola com você? Você não fica triste? Você confiou naquele cara, aí ele pisou na bola com você, você fica triste, quebrou sua confiança, beleza? Olha só. E quando você conta um segredo a uma pessoa que fala assim, não fala pra ninguém, o cara espalha geral, não é triste? Você confiou na pessoa, considerou ele seu amigo e esse cara quebra essa retórica e conta pra alguém, quebrou sua confiança, a sintonia já não bate, a vibração já era, tá certo? Então, esse lance da oração é essa confiança que Deus quer estabelecer com você, cara. Ele quer, através da oração, que é orar, que é falar de boca, é falar o que você está sentindo. Uma vez, não sei se ele vai ver o vídeo, tinha um menino, um cara muito bacana, chamado Fabrício, e ele ia numa denominação, e ele estava muito chateado com a denominação. Aí um dia ele pegou e falou assim, e ele veio falando comigo que nós fazíamos estudos bíblicos juntos, e um dia ele falou assim, nossa, Nó, eu fiquei muito bravo, eu cheguei e falei para Deus assim, vou usar aqui, tá? Pô, tô cansado disso, Deus! Porcaria! Eu vou lá nesse lugar e o pessoal fala que eu não tenho fé porque eu não dou dinheiro. Que porcaria! Eu falei, cara, essa é a oração mais legítima que existe. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que você pensa. E o que estava dentro de você foi o que você externou. Aí Deus olhou e falou assim, ah, finalmente, hein, você falou a real. Porque você vem com aquela, ó, vós, tu, Deus... Não, cara, não é isso que você tem dentro de você. A real não é essa. Fala a verdade. Orar é falar de boca, é falar o que você sente, é ter uma conexão. Ele já sabe. Mas ele quer que você fale, cara. Ele quer ser seu amigo, ele quer ser esse confidente. Ele quer que você escolha ele como o melhor amigo que você possa ter. Não existe um melhor amigo. Ele te fez, ele te conhece de dentro e por fora e ele sabe o que é melhor pra você. Aí sabe o que você faz? Você não fala com ele, você fica conectado na desgraça do TikTok, na desgraça do Instagram, rolando aquela miséria para baixo e para cima, o cara que criou a barra de rolamento infinito, ele já deu várias entrevistas, falou que foi a pior coisa, ele se arrepende profundamente. O que acontece? Quando o cara vai trabalhar na Google, na Apple, na X lá do Musk, ele entra para fazer um bem para a população. Quando o cara vai trabalhar para o exército, tudo que ele vai criar é para o bem da população. Só que toda a criação que ele faz dentro dos laboratórios pertence ao dono do laboratório. E quando ele saiu, aquilo ficou para os caras, porque ele trabalhava para os caras, não pôde levar de volta, era dos caras. Foi a pior coisa que existiu, foi a barra de rolamento, cara. Você fica naquela desgraça, roleta infinita dos infernos, cara. Vendo porcaria em cima de porcaria o tempo todo. Aí você deixa de ter a conexão com Deus. Enredado pelo diabo que jogou a rede, que criou essa conexão falsa e você não se conecta. Mas Deus quer ser seu amigo. Então escolha Deus como seu amigo, se conecte com Ele, cara, em pensamento, de boca, no dia a dia, tá certo? Isso é tão importante a parada da oração, que olha só para você ver um negócio aqui interessante. Mateus 21,
Olha para você ver, Deus é incrível, cara. Não é simples, eu sento para estudar, oro e ele me mostra. Mateus 21, verso 13. Olha o que que fala aqui, ó. O próprio Cristo. Você é cristão? Então Cristo está falando para você, seu cristão. Eu não sou cristão, já falei para você. Sou um estudioso da palavra, eu sou um evangelista, sou um discípulo, estou aprendendo, não sou um cristão. Eu não posso falar que eu sou, deixa eu ver o tempo aqui. Eu tenho que ver o tempo, cara, senão eu me perco. 20. Eu não posso falar que eu sou cristão. Cara, é humilhante. Eu não pareço com Cristo, não falo como Cristo, não vivo como Cristo, mas você é cristão. Então, para você, Cristo está falando aí, ó, Mateus 21, verso 13. E disse-lhe, olha só, está escrito aonde? Na palavra, está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Casa de oração, cara. A minha casa aqui não é casa. Olha, tá dizendo, a minha casa será chamada de igreja católica. Não. A minha casa será chamada de igreja adventista do sétimo dia. Não. A minha casa será chamada de Assembleia de Deus. Não. A minha casa será chamada de Deus e Amor. Não. Não. A minha casa será chamada de casa de oração. Por quê? Porque se você for lá, você vai entrar em contato comigo, onde outras pessoas estão reunidas para fazerem um contato comigo, ter um diálogo comigo. Casa de oração. Tá vendo como a oração é se falar com Deus é importante? Casa de oração. Beleza? Agora, só que em Mateus, não, em 1 Coríntios 3,16, ó, 1 Coríntios, opa, passou, 1 Coríntios 3, o 16 e o 17, diz assim, ó, se a casa do Senhor é chamada de casa de oração, aonde é a casa do Senhor? 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz assim, não sabeis que sois o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, a oração, já que o Mateus 21, 13 fala assim, que a minha casa será chamada de casa de oração, e a 1 Coríntios está falando que você é o templo, então você é a casa de Deus. Ó, pega. Se Cristo está falando que a casa dele será chamada casa de oração, e Paulo está falando que nós somos a casa, o templo, então eu tenho que ser uma casa de oração. Eu tenho que ser uma casa de oração. Puxa vida, será que é difícil de entender? Eu sou a casa de oração. Eu tenho que estar o tempo todo conectado com aquele que me criou, porque ele tem instruções para mim, para que eu possa viver bem. E outra, viver bem e ainda ajudar outras pessoas a viverem bem. Através do quê? Porque está escrito. Lembra que eu falei no começo ali que faltava no estudo uma coisa que ligasse uma coisa a outra? Aí eu achei, cara. Putz, cara, 22 dá tempo. Daniel capítulo 9. Gente, eu quase chorei. Meu, é maravilhoso. Mas pena, cara, que ainda muitos não sentiram isso porque não tem tempo. A pessoa não tem tempo para Deus, tá certo? Você não tem tempo para estudar a palavra de Deus. É porque você tem que lavar louça, tem que fazer comida. Você tem que trabalhar. Vai aí, cara. Trabalha aí, faz comida. Ah, eu sou cristão, tem tempo para Cristo. Eu acredito em Deus, tem tempo para Deus não. Vai aí, porque para mim agora é assim, ó. Daniel capítulo 9. Gente, isso aqui é fantástico. E não vou conseguir explicar o contexto da oração só nesse vídeo, vai ter outro, tá? Olha só, pega comigo aqui, ó. Nossa, gente, ó. Olha aqui, ó. Daniel aqui, ó. Capítulo 9. Diz assim, ó. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, tá certo? Na linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus. Olha, lindo. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falaram ao Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Olha, então Daniel era um cara que mergulhava nos livros. Que livro, brother? A palavra. Os rolos. Ele estava estudando. Aí Daniel diz assim, ó. Daniel capítulo 9, verso 3. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar em oração e súplicas com jejum e pano de saco e cinza. Em oração, em jejum, pano de saco e cinza. Eu, dia de sábado, eu jejuo para honra e glória de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho que ter minha mente limpa. O sangue vai circular na minha mente hoje o dia todo, porque eu não tenho comida sólida na minha barriga. Então o sangue não vai para a região do estômago. Então meu sangue vai circular. E como eu não tenho gordura, essas coisas que podem... Então o fluxo sanguíneo no meu cérebro funciona melhor.
Então eu consigo compreender mais as coisas de Deus quando eu jejuo, porque o Espírito Santo fala conosco através da mente. E Daniel aqui jejuava, jejuava. Mas olha o que ele fala, ele foi buscar a Deus. 9:4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse. Ah, tá vendo aqui? Já, ao início da oração de Daniel já fala. E orei ao Senhor e confessei e disse. Então, quando você vai orar a Deus, sempre confesse o seu pecado, cara. Mas aí se você não lembra do seu pecado, eu aprendi isso há muito tempo. Você fala assim, ó Espírito do Senhor, me faz lembrar aquilo que eu já esqueci, para que eu possa pedir perdão do meu erro, porque eu sou um pecador tão sujo, tão imundo, que eu esqueci de alguns pecados. Me faz lembrar. E ele vai fazer você lembrar, sabe de um pecado de quando? Quando você tinha 12 anos. Quando você tinha 5 anos de idade, coisas que você já tinha esquecido, ele te faz lembrar e você se confessa, perdoa, e você vai se sentindo cada vez mais leve. Sabe quando aquela sensação de carregar o mundo nas costas? É um saco cheio de pecado que você ainda não confessou para Deus. Aí você, a exemplo de Daniel, você começa a falar com Deus em oração, confessa e diz. Olha só, gente, eu vou ler. Ó, ele fala assim, ai meu Deus do céu, orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, ah Senhor, Deus grande e temível que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam seus mandamentos. Deus ama quem, galera? Deus ama você que fica fazendo aquela oração repetida que não serve de nada. Não é desrespeito não, porque, cara, se é Bíblia ponto final, tem que falar o que a Bíblia tá falando e ponto final, cara. Você tá errado repetindo a mesma coisa. O Senhor ama aqueles que guardam seus mandamentos, que tem pelo menos a memória dos mandamentos na mente. Se você já esqueceu, se você segue Jeremias 17:5, fiz para outro grupo agora, o grupo do WhatsApp. Maldito é o homem que confia no homem e faz o braço de carne a sua força. Você confia num líder espiritual que é homem, que é pecador, e esquece de ir na palavra de Deus, esquece de falar, de ter essa conexão com Deus. Aí, sua vida é mesmo que você seja bem-sucedido na vida, quando chegar a hora que Deus baixar nas nuvens do céu, você vai falar, Senhor, mas eu fiz aquela oração repetida milhões de vezes, mas eu não pedi para você. Gente, sabe o que Deus vai falar para a maior parte dos humanos na Terra? O que eu pedi para você fazer? Meu pai falava isso. O que eu falei para você não fazer? Ah, aí eu tinha que repetir. Ah, porque o senhor falou que não era para eu brincar no riozinho. E o que você fez? Eu brinquei no então, agora você vai apanhar. Apanhava, galera. E hoje o pai não pode bater no filho, não. Ah, não pode porque o filho processa o pai. Mundo desgraçado que a gente tá vivendo, né, cara? O que Deus pediu para você fazer? Agora, você ouve o que o cara lá, o líder espiritual pediu. Você obedece ao que o líder espiritual, homem pecador, pediu para você fazer e não obedece aquilo que Deus pediu para você fazer. Miserável. Confia no homem. Então ele fala, e faz misericórdia para os que te amam e guardam seus mandamentos. Vou continuar. 9:5. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos seus juízos. 6. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Não demos, Daniel nessa época aqui, ele estava, deixa eu ver o tempo, Daniel nesse tempo aqui, por conta do pecado de Jerusalém, Judá e Samaria, Deus permitiu que o Nabucodonosor, com o rei da Babilônia, levasse cativo todos, mais de 3 milhões de pessoas cativas. É aqui onde sai 4 homens só, 4, que perseveraram na fé em Deus, que é Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Que são os 3, Ananias, Azarias e Misael, foram os 3 que não se ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor e Daniel. Só que Daniel aqui nessa época, ele era um cara muito inteligente, a Bíblia fala que ele era um cara inteligente e bonito. Ele foi escolhido para viver no meio da corte do rei. Lembra que eu falei que eu faço jejum, que eu faço? Então, aí o rei falou, pode servir para esses meninos aí o bom do melhor. O que o rei achava que era bom e do melhor? Aí ele falou para nós, aí ele fala só pro cozinheiro depois, em escondido. A gente não quer comer essa parada aí não, tem muito sangue, muita carne, muito porco, muita porcaria. Para nós só legumes e água. Faz um teste para ver se em 10 dias, ele falando pro cozinheiro do rei, se em 10 dias nós não vamos estar mais fortes, mais sábios e mais bonitos do que todos os outros que comem as iguarias do rei.
Daniel tinha um privilégio. Ele morava, ele não tinha problema nenhum, ele era de boa. O rei Nabucodonosor honrava ele. E mesmo assim ele se preocupa com aquele povo que estava lá fora. Ele ora pelo povo que estava lá fora. Ele tinha uma conexão direta com Deus. Ele não se preocupava só com o seu nariz. Ele se preocupava com os outros. Ele era diferente, muito diferente. Por isso que eu faço os vídeos aqui. Se fosse só para me preocupar com a minha salvação, eu ia estudar a palavra de Deus e me sentir satisfeito. Porque eu me sinto muito satisfeito quando eu estudo a palavra de Deus. Mas e você, que não está sabendo de nada, está sendo enganado, ó? Ontem eu conversei com um menino, ele falou assim, eu sigo a tradição dos meus pais, porque meus pais me ensinaram assim, eu sigo. Eu não falei nada não, sabe, porque às vezes você não precisa falar nada não, fiquei na minha. Mas olha, a única coisa que eu disse para ele assim, se você ainda consegue sentir que você está em débito com Deus, é porque o Espírito ainda está falando com você. Quando ele for atrás, ele vai perceber que a tradição dos pais está errada. Que é a tradição de homem, porque os nossos pais também erraram. Foram induzidos ao erro, melhor dizendo, tá certo? Então Daniel tinha uma situação privilegiada e orava pelo povo. Mas ele afirma que as pessoas se esqueceram dos mandamentos de Deus. 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coragem e vergonha, como hoje se vê os homens de Judá e moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os têm lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. O Senhor, ó Senhor, a nós pertence o coragem e vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. O que é pecado? É desobediência à lei. Eles obedeceram à lei. Lê lá Ezequiel capítulo 8 para ver o que esse povo aqui de Jerusalém, Judá e Samaria fazia escondido. Aí é a mesma coisa que o seu líder espiritual faz escondido, com criancinha, com a irmãzinha. Ó, vê lá, é a mesma coisa, cara. Tô acusando ninguém não, mas é real a mesma coisa. Por isso que ele te ensina coisas que estão fora da palavra. Então Daniel estava orando. Ó, tá vendo? Isso aqui tudo é oração. Ele está falando com Deus. Ó, 9. Daniel 9:9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos nos rebelados contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Isso é uma oração, cara. Ele está dialogando aqui com Deus, falando tudo, mas ele não está falando só de si, ele está falando do povo também. Isso é uma oração, é conexão, é falar aquilo que está aqui dentro, falar o que você está sentindo, não é ficar naquela ladainha. O professor de capoeira fala muito da ladainha, que é uma coisa que vai assim alongando, repetindo. Pô, gente, é uma judiação, cara. Segura uma parada na mão assim, ó, e fica repetindo aquilo, fica repetindo. Mateus 6:7. Não useis de vão. Isso é. Você se diz que é cristão, cara, não faz mais isso não. Tá errado. Isso não chega em Deus. Se você não observa o provérbio, se você não observa a lei, até a sua oração é abominável. Se você não atenta o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Mas daí quando você fica repetindo essa parada aí, colocando outra coisa, outra pessoa, outro nome que não seja Cristo diante do altar de Deus. Galera, ó, tem muita coisa, tá? Eu vou ficando por aqui, vou seguir esse vídeo aqui na próxima sequência. Ore a Deus, converse com Deus, seja real com Deus, é tudo que Ele quer, tudo bem? Bom sábado para vocês, que eu estou no sábado do Senhor. Que vocês possam ter o Espírito Santo falar contigo. Amém, amém, amém.